10 horas, então nós vamos começar. Eu tenho enorme prazer em receber para este seminário, que eu idealizei porque eu conheço muito pouco sobre a questão do ensino de português língua estrangeira em ambientes universitários. Então, por interesse total meu, eu resolvi sugerir este tema para a nossa Frente Cultural da Língua Portuguesa. Eu faço parte da organização da Frente Cultural da Língua Portuguesa, cujo objetivo é, claro, divulgar a língua portuguesa, mas tem um objetivo maior que, por causa da pandemia e por diversas situações, estamos adiando, que é aumentar o número de verbetes sobre o Brasil na Wikipedia. Por incrível que pareça, o Brasil está em 15º ou 16º lugar em verbetes na Wikipedia, que é, com o tamanho de país que nós temos, muito pouco. Então, só para ficar no nosso... Em breve teremos, inclusive, um seminário sobre como se faz isso, né, de trabalhar esses verbetes. Mas, por enquanto, vocês podem encontrar no YouTube da Frente Cultural os seminários que nós começamos a fazer no dia 5 de maio do ano passado, Dia Mundial da Língua Portuguesa. São vários, como venho dizendo, é interessante. Vou pedir para quem não está... Eu queria que fechassem o microfone, por favor. Gisele, querida, por favor. E, então, no YouTube, inclusive para quem ensina português, é muito interessante porque os nossos seminários com Angola, com Moçambique, em breve Goa, Macau, enfim, os países de língua portuguesa e tantos outros interesses, falamos já sobre língua de herança, então vocês têm, como vamos ter hoje, diferentes sotaques também que podem ser usados nas aulas, não necessariamente o YouTube, o vídeo todo, mas trechos, e falamos de literatura desses países. Então, é bem interessante lá, tudo gratuito, na Frente Cultural da Língua Portuguesa estão lá esses seminários, diversos seminários. Nós vamos começar, então, agradecendo e apresentando as nossas palestrantes de hoje. Nós vamos começar por ordem alfabética de país, com a professora Zhang, que é doutora em Linguística Aplicada pela Universidade de Lisboa, de Portugal, e vocês vão perceber, coordenadora do curso de português na Faculdade de Línguas Estrangeiras da Universidade de Altong, depois você fala certo, do leste da China, e professora de português língua estrangeira na China. Na sequência, vamos com Ana, a querida amiga de muito tempo, Ana Clotilde Tom Williams, que é professora associada de português língua estrangeira na Northwestern University, nos Estados Unidos, belíssima universidade. Doutora e mestre em Linguística pela Universidade de São Paulo, é pesquisadora na área de Comunicação em Língua Estrangeira, Linguística e Tecnologia aplicada ao ensino da língua. Recentemente, em uma reunião de sábado, ela já nos deu uma dica muito fantástica sobre uma ferramenta Padlet, né, Ana? Depois você vai falar sobre ela na certa. É vice-chair do Portuguese Special Interest Group da American Council on the Teaching of Foreign Languages e membro da diretoria da American Organization of Teachers of Portuguese e co-chair da Illinois Portuguese Language Connection, a OTP tão bem dirigida pelo nosso amigo Luiz Gonçalves. E temos a Patrícia, que obviamente não é a última, é só porque é Finlândia com F. E a Patrícia Carvalho Ribeiro, muito obrigada por aceitar o convite, diretamente da Finlândia, não é? Faz parte do time de professoras do Centro Cultural Brasil-Finlândia, atuando no ensino de português língua estrangeira desde 2007 e no ensino de português língua de herança desde 2009. Patrícia é mestre em Linguística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é aluna do programa de doutorado em Estudos Linguísticos da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Olha só, por isso que dizemos bom dia, Ana. Boa tarde, Patrícia. Boa noite, Zhang. Desde 2012, Patrícia vem colaborando com a Universidade de Helsinki no ensino de língua, literatura, história e cultura do Brasil para os alunos da universidade, que estamos loucos para saber quantos são.
Patrícia também é primeira vice-presidente da Associação de Professores de Português da Finlândia, cuja presidente é Helena Noto, que eu acho que vai tentar estar conosco. Antes de começarmos com compartilhar a tela da professora Zhang, eu queria fazer uma coisa que eu já fiz num evento de janeiro, da jornada de férias da SBS, que é prestar uma homenagem a uma pessoa que nos deixou por causa da Covid no fim de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo. Roberto Farina é uma pessoa que me fez refletir sobre um fato que talvez seja interessante todos nós refletirmos. Quando nós somos, Maria Lúcia, que está aqui conosco, eu, provavelmente as professoras já utilizaram esse tipo de serviço, quando a gente elabora um livro, especialmente no meu caso, um livro didático, nós entregamos o conteúdo para uma agência que vai trabalhá-lo em Word, um documento em Word. Simples, né? Essa agência faz um trabalho de arte e as pessoas que estão na retaguarda fazem o trabalho de colocar aquele conteúdo na arte que depois será impressa num produto livro ou num produto digital, como é o caso atual da nossa Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa. Essas pessoas ficam na retaguarda e a gente não sabe delas. Então, eu faço essa homenagem a essa pessoa que trabalhou com a gente 23 anos e que nos deixou no meio de um projeto tão grande contra a Central, mas mais do que tudo se tornam amigos. E eu fiquei pensando, nossa, nem nos créditos damos o nome a essas pessoas. Então fica aqui a minha homenagem, a homenagem das autoras, dos vários materiais que elaboramos para o ensino de português, a essas figuras que estão na retaguarda, em especial a Roberto Farina, que então nos deixou por causa dessa questão nova que temos no mundo. Dito isto, fazendo essa lembrança para o Roberto, vamos com a professora Zhang. Para os que estão participando, quero dizer que esse seminário é gravado, até porque neste horário muitas pessoas não podem participar, mesmo dos organizadores da Frente Cultural. Então, está sendo gravado, depois será editado para ficar num tamanho lógico. Nós pretendemos terminar às 11 horas, mas eu acredito que tanto a Zhang, Patrícia e Ana concordem comigo que não é um monólogo. Então, quem quiser já pode ir colocando suas perguntas no chat. Não tem problema nenhum. E a gente vai, de uma forma ou de outra, moderando essas perguntas. Professora Zhang, por favor. Ok, muito obrigada pela apresentação da professora Susana. Acho que todos me podem ouvir bem, então vou partilhar a minha tecla. Então todos conseguem ver bem? A minha apresentação vai ser uma apresentação muito breve, de acordo com a exigência da professora Susana. Vai ser sobre o ensino de português a estrangeiros em ambientes universitários chineses. Vai ser uma apresentação muito breve, mas espero que esta possa contribuir um pouco para inspirar alguma vontade vossa em conhecer mais sobre a China. Ainda vou começar por apresentar um pouco sobre o histórico do desenvolvimento do ensino de português como língua estrangeira na China. Então tudo começou em 1960, foram criados dois cursos de português, dois cursos da licenciatura, todos em Pequim, mas só 6 anos depois, os dois cursos foram interruptos por causa da grande revolução cultural da China. E só em 73 foi restaurado o curso em Pequim e em 77 foi criado o primeiro curso de português em Xangai, nomeadamente na Shisu. E em 2000 foi restaurado o curso de português na Universidade de Comunicações da China.
E em 2007 foram criados os 2 cursos de mestrado, um em Pequim, o outro em Xangai. E em 2011, este foi um ano de revogação da isenção do exame nacional aos candidatos a cursos de português, porque anteriormente eram permitidos a não fazer os exames nacionais para entrar nos cursos de português. Então, a partir desta data, podemos dividir em 4 etapas este desenvolvimento, este avanço do ensino de português na China. Então, a primeira etapa foi o estabelecimento dos primeiros cursos, né? Porque durante os 10 anos após a fundação da República Popular da China, o país não dispunha de nenhum tradutor ou intérprete de português chinês. E a partir desse ano, a República Popular da China passou a adotar uma política externa mais independente e começou a reforçar a sua formação do contingente de tradutores e intérpretes. E foi justamente nesse ano que o então Instituto de Radiodifusão de Pequim abriu o primeiro curso de licenciatura em português, e o então Instituto de Línguas Estrangeiras de Pequim abriu um curso de especialização. E a segunda etapa foi uma etapa de hiato, porque o ensino de português na República Popular da China foi consideravelmente afetado pela grande revolução cultural da China, e durante esta revolução cultural, o ensino de línguas estrangeiras foi acusado de base negra para restaurar o capitalismo, e este resultou na sua paralisação completa do ensino de português. E a terceira etapa, eu chamaria uma etapa de 2 poros. Por causa da suspensão do ensino de português durante o período anterior, encontrou-se mais uma vez a escassez de profissionais de português na China. E assim, para compensar esta lacuna, as autoridades decidiram selecionar os melhores operários, soldados, camponeses para estudar nas universidades. E nesta época, o lançamento de política de reforma e abertura da China é um momento-chave. Tudo começou a voltar à normalidade sucessivamente. E neste momento, atualmente, estamos numa 4ª etapa, a etapa de generalização. É uma etapa é um período de crescimento exponencial, porque, de certo modo, o desenvolvimento do ensino de português na China é muito semelhante à evolução da economia chinesa, passando de uma economia mais planejada para uma economia mais de mercado. Então, atualmente, existem 55 instituições de ensino superior da China com cursos de português. Este é um dado atualizado até 7 de janeiro de 2020 da Embaixada do Brasil em Pequim. Então, o mapa que eu fiz, de acordo com estes dados, mostram que estas instituições de ensino superior concentram-se nas províncias litorais, no leste da China, ou nas províncias com certo nível de desenvolvimento econômico. E entre elas, aquelas universidades ou instituições localizadas nas províncias litorais ocupam 53% no total, e aqueles localizados em Pequim só ocupam 18%. E para além dos cursos de licenciatura em ambientes universitários, neste espaço verifica-se que surgem recentemente muitos cursos especializados, cursos de mestrado, cadeiras opcionais, e fora deste espaço também há várias instituições privadas que oferecem os cursos de ensino de português.
Por exemplo, em Xangai, um projeto piloto que conseguiu estabelecer uma cadeira de português na fase de ensino superior. É um primeiro projeto na fase de ensino secundário, peço desculpa. E atualmente ninguém duvida da rapidez do desenvolvimento de português na China, e a língua portuguesa é agora considerada neste contexto como uma língua ouro, chamamos assim. E este é um testemunho de um professor brasileiro em Macau. Ele disse que os alunos formados em língua portuguesa na China têm uma vasta possibilidade de atuação profissional. E dentre algumas possibilidades, os alunos trabalham em empresas estatais com atuação nos países de língua portuguesa, seguem carreira diplomática, trabalham como tradutores de empresas, são funcionários de bancos e empresas privadas com atuação nos países de língua portuguesa ou tornam-se professores. E é destacável o crescente número de alunos dispostos a seguir os estudos de língua portuguesa em programas de mestrado. Este é um livro. Este é um livro azul sobre o ensino de português em instituições de ensino superior da China. É um livro recentemente publicado, muito recentemente publicado em Macau, e é uma apresentação mais completa sobre a situação atual na China. E com tantos avanços, com tantos desenvolvimentos, o que ainda falta, não é? Eu resumi em 4 aspectos: nos recursos humanos, nos materiais didáticos, no papel ativo dos estudantes chineses e nas publicações académicas. Por causa do nosso limite de tempo, não posso desenvolver muito nesta área. Eu vou só dar um exemplo. Por exemplo, nas publicações académicas, para a pesquisa que eu fiz, na maior base de dados da China, a palavra-chave língua portuguesa faz surgir só 206 artigos em chinês. E desde 2000 até agora são 139 publicações em chinês. Então, a questão agora é como superar estas lacunas, como é que superar estas dificuldades. E a resposta dada por muitas universidades chinesas é justamente ter uma cooperação internacional, ou seja, ter uns intercâmbios universitários. E os primeiros passos de intercâmbio universitários foram feitos com as universidades dos países de língua oficial portuguesa. Por exemplo, na década de 70, foi enviada uma turma toda dos alunos chineses para a Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique. E na década de 80, também por causa da iniciativa do governo central da China, foram mandados os primeiros alunos chineses para frequentar o curso de português na Faculdade de Letras da então Universidade Clássica de Lisboa. E a Universidade de Macau também é um parceiro muito importante, surgiu como um parceiro no âmbito do curso de verão, sobretudo. E no caso do Brasil, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem uma longa história de cooperação com as universidades chinesas. E estes intercâmbios universitários influenciam muito os nossos planos curriculares. De um modo geral, um curso de licenciatura de português na China pode ser composto por 2 etapas, ou 2 fases, a básica e a avançada. A básica é quando decorrem os primeiros 2 anos e as disciplinas obrigatórias nesta etapa são unanimemente viradas para as 4 competências linguísticas, como todos vocês sabem.
E é na etapa avançada que entra em funcionamento os intercâmbios universitários, mais precisamente a mobilidade ao estrangeiro. No entanto, se levarmos em conta o último ano deste ciclo, o foco é sempre colocado na tradução, na interpretação ou nos temas econômico-comerciais, para favorecer a adaptação dos alunos no mercado de trabalho. E atualmente, na licenciatura, com um plano de estudos de 4 anos, as modalidades mais adotadas pelas universidades chinesas são o modelo 3+1, 2+2, 2+1+1 ou 2+3. Por exemplo, este último refere-se a um plano de estudo que cobre integralmente as fases de licenciatura e de mestrado. E este leva-me a apresentar a última parte da minha apresentação, também de acordo com a exigência da professora Susana, as nossas práticas. Eu chamaria esta nossa prática com o nome de comunidade de aprendizagem, por meios de colaborativos online ou TANDA. TANDA é um conceito muito conhecido por todos vocês, e toda a gente sabe que a educação tem sofrido bastantes constrangimentos, bastantes desafios, muitas incertezas de programas de intercâmbio, de mobilidade dos professores e dos alunos por causa da pandemia, por causa desta crise sanitária. E a comunidade de aprendizagem entenda aparece como uma alternativa, sobretudo por meios colaborativos online, não é? Como uma alternativa que corresponde exatamente às atuais incertezas. E para a nossa revisão da literatura, vemos, por exemplo, a avaliação de alguns autores dizendo que os alunos envolvidos em interações de diversidade cultural doméstica e intercâmbios interculturais online conseguiram tantos avanços nas competências interculturais quanto aqueles que se envolveram em encontros interculturais face a face. Isso nos leva a conduzir a 2 projetos pilotos nesta época de crise sanitária. Um projeto piloto com uma universidade portuguesa e um outro projeto com uma universidade brasileira. Então, vou só referir um bocadinho sobre como é que nós conduzimos este projeto, com a que era a universidade portuguesa. Porque olhamos mais detalhadamente para a concretização deste projeto. O projeto é constituído por várias sessões, ou, por outras palavras, por várias tarefas. Então, o processo de interação de uma tarefa é composto por fases de pré-atividade, atividade e pós-atividade. É simples. E na fase de pré-atividade, lançamos e preparamos a atividade. Os professores e os alunos todos fazem em conjunto, dentro de uma comunidade. Temos várias comunidades, não é? E durante a atividade, os diálogos ou as telecomunicações por WeChat. O WeChat é uma aplicação muito comum na China e também acho que no estrangeiro. São essenciais, os diálogos são essenciais. E depois, na fase de pós-atividades, as pós-atividades são compostas por dois passos. A iniciar pela apresentação de um ensaio comparatista intercultural. Este é um produto conjunto desta comunidade. E, por fim, em aula de português, uma retrospectiva do processo de aprendizagem feita em parceria entre os professores e esta comunidade. E os alunos chineses, eu estou a referir aos alunos chineses,
com base nisto, submetem os seus relatórios reflexivos. E, geralmente, a avaliação por sessão ou por tarefa é feita por professor na base da leitura destes dois documentos. E, neste caso, estamos a referir uma avaliação contínua, não é? E este é o modo de funcionamento muito resumido de cada sessão. Eu acho que já terminei o meu tempo, acho que já passei o meu tempo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite da professora Susana, obrigada pela vossa atenção, e este é o meu contacto. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou curiosidade sobre o ensino de português na China, estou sempre disponível para responder às vossas perguntas, ok? Mais uma vez, obrigada. Professora Susana? Obrigada a você, obrigada por ter sido tão disciplinada, que provavelmente eu não conseguiria. Fico contente de ver alguns rostos conhecidos aqui com a gente, pessoas que fazem trabalho voluntário via Torre de Babel, dando aula para refugiados, pessoas que estão, enfim, sempre em contato conosco. E eu queria ver se há uma primeira pergunta, pode ser da Ana, da Patrícia, ou de vocês que estão conosco. Bom, a China é a China, né? A China surpreende a gente, e eu tenho certeza que a Ana ficou feliz com algumas coisas que você comentou sobre intercâmbio de alunos, desses projetos todos, mas eu cometi um erro, e eu não agradeci a Silvia Burim, da FAAP, que gentilmente nos apresentou a professora Zhang. Então, fica aqui o meu agradecimento à Fundação Armando Álvares Penteado, aqui de São Paulo, e a Silvia Burim nominalmente. Alguma pergunta? Vocês podem colocar no chat, ou a própria Patrícia, ou a própria Ana, já uma primeira pergunta para a professora Zhang? Sem timidez, vamos em frente. Se ninguém tem perguntas, eu tenho. Então, a Brígida, seria sempre bom vocês dizerem de onde estão participando, tá? Porque aí a gente cria esse nosso mosaico aqui. A Brígida pergunta o seguinte, professora Zhang: antes de mais nada, parabéns pelo seu projeto maravilhoso. Eu gostaria de saber se nas suas turmas há também alunos de origem lusitana ou brasileira, junto com os alunos chineses, se são turmas mistas. A Brígida está no Rio de Janeiro. Olá, Brígida. Não, estamos só a trabalhar com os alunos chineses. Os alunos brasileiros ou os alunos lusitanos, acho que eles não precisam de aprender português como uma língua estrangeira. Então, na China, no nosso contexto, só trabalhamos com os alunos chineses. Às vezes temos os alunos dos outros países asiáticos, por exemplo, do Japão ou do Coreia do Sul, mas são casos muito raros, casos mesmo muito raros. Muitos estes alunos asiáticos preferem escolher Macau como um destino de aprendizagem de português. Mas eu estou a trabalhar na China continental, por isso os meus alunos são todos mesmo chineses. Nem como língua de herança, Zhang? Nem como língua de herança? Nascido na China, mas pai brasileiro, mãe brasileira, mãe chinesa? Não, são casos mesmo raros. Poderia acontecer em Macau, porque Macau foi um território colonizado pelos portugueses, mas agora em Macau ninguém fala português. O português agora só é uma língua oficial só. Então, muita gente não tem esta necessidade, esta vontade de aprender português, porque não se utiliza para o dia a dia, por isso esta demanda é muito pouca. Legal. Há outras perguntas, mas a gente agora vai passar para a Ana e, dando tempo, no fim, a gente volta para a professora Zhang. Claro, eu sabia que isso ia acontecer, né? Ana, querida, é com você.
Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez a Suzana pela oportunidade desse encontro tão multicultural, esse mosaico. Eu estou amando aprender já tantas coisas aqui com o ensino do português na China e me sinto muito honrada, porque a Suzana é alguém que assim, é chave para unir as pessoas. Há muitos anos nos conhecemos, é uma alegria imensa participar de qualquer projeto que ela incentiva, porque sempre tem sucesso, vocês podem ficar garantidos. Então, muito, muito obrigada mais uma vez. Eu vou aqui compartilhar minha tela, deixa eu ter certeza de que de que eu abri. Aqui hoje eu preparei como a gente fala? Um Prezi. E eu vou compartilhar com vocês. E vamos ver. Aqui, pronto. Estão vendo comigo minha tela? E eu deixei alguns links ali, se eu precisar, no fim da apresentação, eu coloco ali. Bom, vamos passear um pouco comigo sobre o ensino do português no âmbito da universidade nos Estados Unidos, né? E quando a gente fala em ensino do português aqui nos Estados Unidos, temos que, em primeiro lugar, pensar na diáspora, porque há muitos falantes de português aqui, né? Do Brasil, calcula-se que há entre 1 milhão a 1,5 milhão de brasileiros que moram aqui, mais ou menos 1 milhão de portugueses, imigrantes, esses são os que imigraram, sem contar os que depois são falantes de herança por causa da imigração. E Cabo Verde é um outro país muito importante em relação à imigração. Então, somando aqui, nós temos basicamente 3 milhões de imigrantes que escolheram os Estados Unidos como sua nova pátria e, portanto, falam português. Então, isso já é um motivo para que a universidade também se abra para o ensino do português. Agora, onde que estão estes imigrantes? Nós temos a Modern Language Association e eles trazem alguns mapas muito interessantes. E esse mapa nos mostra a situação das línguas nos Estados Unidos. E nós podemos ver que o português é entre as línguas, excluindo inglês e o espanhol, que são as línguas, evidentemente, mais faladas aqui nos Estados Unidos, o português está entre as 12 línguas mais faladas. E isso deve-se muito em função da imigração. E agora, se a gente pega o mapa, esse mapa aqui mais especificamente, a gente pode ver onde estão os falantes de português, né? Aqui a porcentagem, né? E vemos que os lugares mais em vermelho mais forte é onde há maior concentração de falantes de português, como aqui, vocês podem ver Boston, Nova York, aqui descendo para a Flórida, né? E por todos os Estados Unidos há falantes de português, e principalmente nessas áreas, aqui na Califórnia, né? Há uma concentração maior. E centros universitários também acabam por atender mais, oferecer mais cursos de português nessas regiões. Bem, agora, com tantos falantes de português nos Estados Unidos, recentemente, vejam o que aconteceu. Talvez vocês não saibam, mas os Estados Unidos querem entrar na comunidade dos países de língua portuguesa como um membro associado. Isso é muito interessante, é importante. Essa notícia é de 2019, não sei o que aconteceu no ano de 2020, porque foi um ano que não sei se aconteceu ou não esse ano ainda, não é? Mas é uma notícia que realmente é importante, é interessante para quem leciona português nos Estados Unidos, reconhecendo já a importância da língua, não é?
O ensino do português nas universidades, como é que é? Então, a Modern Language Association tem alguns números que nos interessam, que nos ajudam muito a entender. Este aqui é o português nos últimos 10 anos. 2016 foi o último ano em que a MLA, a Modern Language Association, nos forneceu dados. Nós não temos ainda, espero que neste ano tenha, de 2021, dados atualizados. Como vocês podem ver, o português de 2006 para cá teve uma queda, né? Aumentou muito o número de estudantes, isso aqui são os estudantes universitários especificamente, aumentou muito os estudantes universitários, foi aumentando, e em 2013, assim, com uma grande... houve, não só do português, mas houve um grande avanço do ensino de línguas nas universidades, mas aí houve uma queda também, e não foi só com o português. Mas uma coisa interessante a notar é que onde que temos o ensino universitário, né? Pelos dados que eles nos oferecem, a gente pode ver que são justamente os estados onde há mais imigrantes, que há mais universidades oferecendo os cursos de português. Eu coloquei aqui Illinois, para vocês verem que, comparativamente, né, é bem inferior o número de imigrantes em Illinois, é onde eu leciono, mas temos, né, os nossos centros universitários, comparando com os outros. Utah é um estado em que o português tem crescido muito ultimamente. Bem, esses dados aqui nos falam do ensino do português nas universidades, mas vamos ver o ensino do português no geral. E para isso, podemos fazer uma comparação também em relação às outras línguas, né? Se a gente pensar, pensamos em português, pensamos imediatamente o português em relação às línguas românicas. Bom, aí parece que a comparação fica um pouco bem defasada em relação aos outros, porque vocês vão ver que francês, italiano e espanhol possuem muito mais estudantes, especialmente, evidentemente, espanhol. Mas vocês podem ver também que todos estes cursos sofreram quedas em relação, aqui eu coloquei 2009, só para ter mais ou menos uma ideia, né? Mas 2009, 2013, olha aqui, interessante, porque 2013, vocês percebem que o francês já estava caindo, e caiu, aqui teve um drop, todos tiveram essa queda. O italiano também, houve uma queda aqui, né? Queda aqui. Espanhol, que é o maior curso de língua estrangeira, vocês veem também que foi caindo. E o português, houve esse aumento significativo em 2013, por causa da situação econômica do Brasil, especialmente, foi uma fase de, assim, uma expansão, né, do Brasil em relação à economia, mas depois caiu também, como todos os outros cursos de língua, houve uma queda. Mas a gente tem que pensar que aqui nos Estados Unidos, o português está também num outro âmbito, dos lectos. O que são os lectos? São os less commonly taught languages. Então, o português, apesar de ser uma língua românica e muito, assim, com tantos imigrantes aqui, ainda está dentro das línguas que são less commonly taught. E quais são as línguas menos ensinadas nos Estados Unidos? Aqui eu coloquei onde o português está inserido no meu ambiente universitário. Mas nós temos que pensar que as línguas mais ensinadas são o alemão, o francês, o espanhol e o italiano. Fora dessas 4, todas são menos ensinadas, e algumas bem menos ensinadas. E aí, comparando com o ensino das outras línguas, nós vamos ver que o português realmente tem muito mais estudantes do que outras línguas que são igualmente ensinadas, né? Para vocês terem uma ideia dessa grande defasagem, e o português, então, aqui se destaca muito. E
há uma vantagem de nós estarmos nesse âmbito de less commonly taught languages, porque há muitos benefícios em relação a algumas verbas do governo para expandir essas línguas que eles consideram críticas, em termos de que é necessário que estudantes americanos aprendam por causa de interesses políticos, econômicos dos Estados Unidos. Então, recentemente, nós podemos tentar submeter alguns projetos de pesquisa ou de ensino para obtermos verbas, por estarmos neste conceito, neste âmbito, né? E nisso, como é que se organizam os departamentos? Isso é uma coisa assim, interessante a pensar, porque muitos dos departamentos de línguas, nós temos o espanhol com português, Spanish and Portuguese, né? Então, o português, algumas vezes ele pode estar sozinho, como em grandes centros universitários ou universidades que se destacam muito com o português, mas a maior parte das vezes ele vem com o espanhol, ou ele pode vir também como língua moderna, departamento de línguas modernas, e aí todas as línguas modernas, né, estarão neste departamento, ou também pode haver departamento de Romance Languages, né, das línguas românicas especificamente. Mas a maior parte nós temos como departamento de espanhol e português. O que é bem interessante, porque há muita, assim, afinidade entre espanhol e português, em termos da língua, e também aspectos culturais, por exemplo, na América Latina, há muita afinidade, né? Nós aqui todos nos consideramos latinos, não é? Então, brasileiros e todos os membros de países da América Latina, então nos identificamos por um lado cultural também, e por isso é bem interessante esse aspecto. Há desafios, porque o espanhol é a língua mais ensinada estrangeira, e o português está no outro setor, mas há também muitos benefícios nessa configuração. E com isso, agora eu vou falar um pouquinho da história do ensino do português aqui nos Estados Unidos. Quando o português começou a ser ensinado no ambiente universitário nos Estados Unidos. E talvez vocês não saibam, mas isso vai datar muito, muito longe ali, olha, século XVII. A primeira vez que se deu conta de ensino do português nos Estados Unidos foi quando os holandeses foram expulsos do Brasil e saíram, foram para diversos lugares, e alguns vieram para Nova York em 1654 e se estabeleceram em Nova York numa congregação judaica, não é? E ali, olha, a congregação Shearith Israel do ensino Spanish and Português. E aqui eles começaram a ensinar português. E vocês imaginam, depois de 24 anos no Brasil, eles foram expulsos, vieram para Nova York e queriam ensinar o português, continuar. Então, nessa sinagoga, que até hoje existe lá em Nova York, começou a haver o ensino do português pela primeira vez. Posso falar uma coisa, Ana? Sim. E claro que com o sotaque pernambucano, né? Exatamente. Aliás, eu ia falar aqui para minha querida amiga ítalo-recifense que eles vieram para cá. Agora, eu não sei o sotaque específico da época, como era, porque na colônia do Brasil, né? Mas nós tivemos, e também eu imagino que por Maurício de Nassau, né, ter tanto interesse com artes, ciências, né, como que esses primeiros, digamos, né, brasileiros, judeus, holandeses, ao virem ensinar o português aqui nos Estados Unidos,
qual seria o que eles falavam do Brasil, né? As imagens do Brasil, as belezas naturais. Eu fico também imaginando o projeto de lição, qual seria esse plano de aula, não é? Bom, depois, realmente, o ensino do português começou a ampliar no século XIX. E aqui nós temos, né, em Baltimore, vou ampliar aqui a foto para vocês, né? Esse seminário que até hoje existe, né? Um seminário em uma universidade, St. Mary's, e aqui se passou a ter a primeira, formalmente, no ambiente universitário, o ensino do português. E uma coisa interessante a notar, quem foi o professor Peter Babad, que em 1820 ele publicou a primeira gramática da língua portuguesa nos Estados Unidos. Também no século XIX, as universidades de Harvard, Virgínia e Colômbia começaram a oferecer cursos de português. Nesta época, era bem fundamentalmente a cultura portuguesa e língua portuguesa em termos de Portugal mesmo, que era o ensino. O Brasil ainda não era muito assim ensinado, não era... Demorou um pouco para que o Brasil fosse uma referência em termos de ensino de língua e de cultura, realmente língua portuguesa e cultura portuguesa na época, né? E aqui, então, vamos para o século XX, e isso é bem interessante porque começou um comércio crescente com o Brasil. Aqui tem um recorte do New York Times, de 27 de janeiro de 1879, ainda do século XIX. Mas só para vocês perceberem que já tinha começado esse interesse pelo comércio com o Brasil, mas não se estudava a língua portuguesa do Brasil, não se estudava sobre o Brasil. Apenas no século XX que houve um maior interesse pelo estudo do português brasileiro, né? Especialmente porque também o Brasil, sendo aliado dos Estados Unidos na guerra, especialmente depois da Segunda Guerra, o interesse se intensificou. E o comércio também se intensificou, né? E se falava que o Brasil, como que vocês querem fazer comércio com o Brasil? O Brasil já é o nosso aliado no comércio, e para vocês fazerem comércio com o Brasil, é necessário aprender português, né? Diziam que não se deixem levar pelo espanhol. Se você fala espanhol, o espanhol não é português, mesmo que seja um espanhol mal falado. Era o que se dizia na época. E eu quero salientar que nessa época do século XX, então aqui, nós temos, em 1917, se formalizou a American Association of Teachers of Spanish, e depois, em 1944, se incluiu o português. Foi a primeira associação de professores em que espanhol e português, até hoje, né, evidentemente, uma associação de referência, American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. O português foi acrescentado em 1944. Bom, com isso, houve um grande avanço e o português começou a se expandir. Então, século XX foi a grande expansão de oferecimento de cursos de português nos Estados Unidos, né? E no século XXI, a gente tem que pensar no valor econômico da língua, né? Estamos em 2021, então 21 anos desde o início do século XX, né? 20 para 21 anos, o valor econômico da língua. O português é a quinta língua mais utilizada na internet e, globalmente, o português é falado por 3,7% da população mundial, né? Então, isso dá um valor econômico para a língua. Evidentemente que, quando os países em que essas línguas são oficiais têm
uma estrutura sólida em relação à economia, finanças, isso vai atrair mais falantes, mais estudantes interessados no português. Então, naquela ascensão do Brasil, nós vimos um crescimento muito grande do português, ensino do português aqui nos Estados Unidos. E houve uma queda também, claro que o Brasil começou a puxar muito mais o interesse por causa dessas relações com os Estados Unidos e por começar a ter um papel mais de protagonista em relação às economias, né? O Brasil ainda oscilou, já chegou a ser a 6ª economia mundial, hoje está acho que entre a 8ª ou 9ª, mas ainda é um país em que puxa-se muito o interesse pelo português por causa da expectativa do Brasil ser sempre um país que é um canal para a economia, né? Bom, agora, como é hoje? E aqui eu vou falar, vou mencionar 2 associações, a American Council of Teaching of Foreign Languages, é uma grande associação em termos de línguas no geral, né? Nós aqui nos Estados Unidos somos assim beneficiados, digamos, por muitos seminários que a associação, que a Actiful, né, proporciona, e também lá tem o grupo de interesse de professores de português, em que a língua, muitas vezes a língua que nos comunicamos pelo inglês, porque essa é uma associação americana em que reúne todas as línguas. E muito interessante vocês consultarem, ali também temos os parâmetros para os diversos níveis da língua, quanto o aluno pode fazer na língua, se expressar e entender, né, para cada nível da língua. Nós seguimos os parâmetros da Actiful. E, claro, não posso deixar de mencionar a American Organization of Teachers of Portuguese, que foi fundada em 2007 na Flórida e foi se expandindo, não é? E em 2017, celebramos os 10 anos da American Organization of Teachers of Portuguese, que é uma organização em que preza muito pelo ensino da língua, pela motivação do professor. Então, são muitos seminários durante todo o ano que são oferecidos e temos anualmente o grande encontro mundial do ensino do português, em que professores de português do mundo todo né, apresentam seus trabalhos, e agora tem sido online, esse ano será novamente online, mas é uma grande referência para o ensino do português aqui nos Estados Unidos, né? Aconselho também que verifiquem a página e podem participar online dos eventos que são oferecidos, né? Bom, e como é estudar nos Estados Unidos? Aqui eu coloquei assim, o ensino do português em geral, com o que nós podemos contar. Um dos cursos que muito importante, a maioria dos nossos estudantes, posso falar isso com toda certeza, conhece o espanhol. E vem aprender o português porque já aprendeu o espanhol, né? O espanhol é a língua mais ensinada desde o ensino fundamental aqui, né? O elementar até em algumas escolas. Então, o estudante, quando chega na universidade, ele já tem algum conhecimento do espanhol. E mesmo porque muitos dos documentos oficiais dos Estados Unidos estão em inglês, está em espanhol, para atender também, evidentemente, a grande população imigrante de falantes de espanhol. Então, os cursos de português a falantes de espanhol são sempre cursos que atraem muitos estudantes, os estudantes aprendem mais rapidamente o português com base no espanhol. Claro que temos cursos para falantes de inglês especificamente, ou de outras línguas, né? Suas línguas maternas ou segundas, mas os de falantes de espanhol é o maior número. E aqui na Northwestern nós temos duas possibilidades de caminho, track, que a gente fala, que é para o curso para falantes de espanhol e curso para falantes de inglês, que levam, em geral, o dobro do tempo para que eles cheguem nas mesmas
no mesmo patamar, digamos assim, né? Os nossos cursos, programas, também incentivam muito o ensino do study abroad, saiu um pequeno typo ali, ou quer estudar no exterior. Nós incentivamos muito que, assim, sempre que podemos, para que o aluno tenha essa vivência, né? Infelizmente, com a pandemia, este é o segundo ano em que, na Northwestern, nossos estudantes não poderão fazê-lo, mas é sempre um incentivo e eles ganham créditos fora e os créditos são colocados para que ele possa obter o seu curso de português. E aqui nós oferecemos, na Northwestern, oferecemos um minor em português. Então, são vários cursos que ele tem que fazer depois do nível inicial, do nível intermediário e do nível mais avançado. Então, como, por exemplo, nós temos português reading and speaking, que era ler e falar, português para ler e escrever, e cursos mais avançados de cultura, em que lemos, né, literatura portuguesa e brasileira, e também de expressão portuguesa em outros países, né? Temos também cursos de doutorandos e mestrandos, e, né, curso para... inclusive, no nosso curso de português, alguns doutorandos ou mestrandos que querem aprender o português por causa da pesquisa que eles fazem, eles vêm, nós temos, todo ano tem estudantes que estão fazendo doutoramento em ciências políticas, ou qualquer coisa, biologia, e precisam do português porque vão para a Amazônia. Então, temos estudantes que se integram aos nossos cursos, mas temos também doutorado, né? Para estudantes que querem ter o seu doutorado em língua portuguesa. E a maior parte é literatura. Temos também linguística do português, mas a maior parte é literatura. Os estudantes que já têm um certo conhecimento do português, eles fazem um exame para que seja colocado no nível certo, né? E uma coisa interessante é que muitos estudantes nas nossas universidades, aqui na Northwestern e em muitas outras, tem um requerimento que ele tem que ter um nível de pelo menos, como se tivesse 2 anos de língua. Então, esse estudante que vem, já tenha feito o português em alguma escola, há algumas escolas que oferecem o português até no high school, né? Então, isso é muito, muito, muito importante, porque ele pode usar esse conhecimento do português. Na Flórida, nós temos escolas assim, né? E outros estados, inclusive no norte dos Estados Unidos, por causa da influência dos portugueses também. Em Utah, isso está também, o ensino do português para falantes de herança, e inclusive vai adentrando, né, para a sua escolaridade. Então, eles já têm o conhecimento do português, ele vem e faz um exame, o placement exam, e se ele tiver um nível suficiente, ele já tem a sua língua já definida, ele não precisa fazer um curso de 2 anos na língua. Se não, ele pode fazer um curso de português para ter completo esse requerimento, para ele se graduar em qualquer curso, ele tem que ter. Isso eu digo dentro da faculdade, que o sistema aqui norte-americano, nós temos o College de Arts and Sciences, né, Artes e Ciências. É muito interessante porque esse sistema é muito diferente do sistema europeu ou no Brasil, que você divide os cursos por biológicas, exatas e humanas, né? Num college, numa faculdade de artes e ciências, você vai ter cursos de biologia, matemática, economia, letras, é bem interessante. Mas e todos esses cursos, e a faculdade que tem mais estudantes, é o nosso college, os estudantes têm que ter 2 anos de língua, é uma coisa que se requisita para que ele se forme. Então, ele pode optar pelo português, isso é muito bom.
Nossas universidades também lidam com pesquisa, então eu tenho feito alguns projetos de pesquisa em relação especialmente à interação, isso que a Zhang mencionou do tandem, né? Tenho feito já há vários anos com estudantes brasileiros que se encontram com os meus estudantes, especialmente no curso de português para ler e falar e conversar, e isso é uma coisa, assim, importante, interessante. Agora, temos que lidar muito com a criatividade e a inovação. A inovação, procuramos da melhor forma possível, porque o aluno vai aprender e temos que nos instrumentalizar para que possamos instrumentalizá-los, né? O mundo, antes da pandemia, já dependia muito da tecnologia, já dependia muito de assim, aspectos tão importantes para as nossas vidas, não é? Ainda mais agora que nós nos isolamos e o computador é que nos une, né? Isso até por uma vantagem que podemos hoje estar aqui presentes em diversas partes do mundo, compartilhando. Então, como que nós podemos usar essa tecnologia? E eu gosto de explorar isso, né? E a Suzana mencionou esse projetinho, né? Eu sei que já devo estar avançada no meu horário, já peço desculpas por isso, mas assim a gente procura. Então aqui eu tenho feito algumas como, não sei se dá para ver desculpa que meu despertador está tocando, são 8 da manhã, esse mapa, né? Então procurar fazer como que os estudantes podem se comunicar com outros, né? E então essa é uma das inovações que, enfim, que se faz. Agora, para terminar, desculpa o tempo, a gente vai sempre né? A gente vai caminhando por onde pudermos. Inclusive, temos esse contato de colaboração, é muito importante com as outras universidades nos Estados Unidos, no Brasil, com a diáspora. Tenho feito diversos programas envolvendo a diáspora, depois eu posso mostrar, não quero mais me avançar, e o Illinois Portuguese Language Connection, que são as universidades aqui de Illinois, que é a Universidade de Chicago, a Universidade de Illinois Urbana-Champaign e Northwestern. A gente procura fazer a cada ano um evento que ainda una mais os nossos estudantes em relação à língua. Obrigada, desculpa que eu estou vendo que o tempo ultrapassou. Coloca o teu contato aí. Então está aqui meu contato, Ana Williams, e estarei à disposição de vocês para qualquer coisa que quiserem. Mais uma vez, obrigada. Tá. Eu vou pular neste momento, até uma pergunta já. Pode deixar por fim. Eu vou deixar para depois. Eu sei que a Zhang vai precisar sair. Obrigada de qualquer forma, Zhang. Com certeza as pessoas farão contato com você para comentar, enfim, mas muito obrigada pela tua participação, muito obrigada de coração. E depois você vai receber um presentinho, eu vou presentear você, a Patrícia e a Ana, com acesso gratuito à nossa plataforma, nossa nova plataforma de ensino de português à distância para a sua apreciação. Mandarei para você pelo e-mail, tá bom? Obrigada, Zhang. Patrícia, peço desculpas, mas assim, talvez tivéssemos que ter tido 2, mas a gente quer tantos continentes juntos. Então, Patrícia, a fala... a Cecília, só uma coisa, Cecília, está no YouTube. Todos esses filmes estão no YouTube, essas gravações, na página da Frente Cultural da Língua Portuguesa, especialmente esses que são em horários complexos. Então, todos estão lá. Desde maio do ano passado até hoje, todos os que nós fizemos estão lá. Patrícia, todo seu. Obrigada. Boa tarde para todos aqui, boa tarde já, né? É um grande prazer estar aqui. Quero agradecer muito o convite, Suzana, o convite
que também foi feito por intermédio da Clara, da Suécia, né? Então, obrigada, Clara, por ter recomendado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, e interessante que eu vou mostrar um quadro totalmente diferente do que vocês acabaram de ver agora, né? Eu vou mostrar o quadro do ensino do português em universidades num país onde a língua portuguesa é realmente minoritária, vamos dizer assim. Eu coloquei meu endereço de e-mail logo no começo, então aí quem quiser fazer contato, mandar qualquer pergunta, já está aí o endereço. E primeiro falar que eu vou fazer um panorama das universidades mesmo, mas é claro, existe o ensino de português feito por várias instituições diferentes, por algumas instituições que oferecem cursos para pessoas adultas, né, em idade de estar aprendendo línguas, e pessoas que se interessam simplesmente como um hobby. Então, o português ele é uma língua apreciada, né, aqui na Finlândia. Mas eu vou falar do que realmente é o foco aqui, que é dentro das universidades. Eu escolhi 4 instituições, que são aquelas que têm maior relevância, mas não significa que não possa existir uma outra universidade que tenha um curso também de português, mas pelo a pesquisa que eu fiz, as pessoas com quem eu conversei, essas 4 instituições são aquelas que estão mais relacionadas com o ensino do português. E o Centro Cultural Brasil-Finlândia, do qual eu faço parte, eu sou professora do centro, não é uma universidade, mas vocês já vão entender por que o Centro Cultural está aqui nessa lista, junto com as universidades, né? Só para vocês terem uma ideia mais ou menos do panorama, em 2018, a Universidade de Helsinki fez uma pesquisa sobre multilinguismo aqui na Finlândia, principalmente na área metropolitana, que é a área principal aqui, Helsinki, Espoo, Vantaa, e o português não é uma língua muito falada, está bem longe, está bem na 12ª posição, é uma língua bem minoritária. Mas olha que interessante, o mesmo estudo mostrou que a língua portuguesa está na 11ª posição entre as línguas que as pessoas declararam que têm vontade de aprender, que gostariam de estudar. Então, apesar de não ser muito falada, é uma língua que desperta o interesse, né, das pessoas, né? E quem são esses alunos, então, das universidades finlandesas que querem aprender português, né? É claro, são estudantes interessados, muitas vezes, em negócios com o Brasil. Eu creio que esse é um motivo bem importante, né? Negócios ou algum tipo de pesquisa que fazem. E também tem pessoas, é claro, que têm relações pessoais com o Brasil, moraram no Brasil por um tempo, tem algum parente brasileiro ou português, mas eu vou falar mais do universo aqui brasileiro e um pouquinho sobre o que eu apurei também do ensino do português europeu, né? Mas esses brasileiros que vivem na Finlândia, como foi da outra pergunta, normalmente não são alunos do curso. Como fizeram para a mesma pergunta, né? E aqui, para Zang, a mesma pergunta, aqui também eu poderia dizer que, em geral, os alunos interessados são finlandeses ou de outras nacionalidades, mas a maioria realmente ela é composta por finlandeses. E eu tive já 2 alunas brasileiras que entraram agora no curso de filologia, e tem um aluno de herança nesse período agora, o primeiro aluno de herança que eu tenho na universidade, está sendo bem interessante, mas não é assim o público principal, né? Vamos dizer assim. Então, essas 4 universidades, essas 4 instituições, a Universidade de Helsinki, a Universidade Aalto, a Universidade de Ciências Aplicadas de Turku, que foi uma antiga capital da Finlândia, então é uma cidade muito importante também, e o Centro Cultural Brasil-Finlândia, que é conhecido como CCBF. Bom, dentro da Universidade de Helsinki, nós temos um quadro assim interessante. É claro que é muito recente, né? O estudo do português tem início em 1983, muito recente, e eram essas disciplinas eletivas, você poderia pegar como um tópico secundário de estudo, né? E com o convênio com o Instituto Camões é que começa a crescer, né? Então, o Instituto Camões ele tem uma presença aqui desde 1983, oferecendo os cursos de português europeu, cultura, várias coisas, né? Então, é muito interessante esse contato
e durante muito tempo essa representação do português era somente com o português europeu. O português brasileiro era ensinado de maneira assim, teórica, né, por livros, e você podia fazer prova com base nos livros, mas não tinha o representante do português dentro da universidade mesmo. Depois vocês vão ver quando que isso começa. Mas já em 1997 já é possível fazer um bacharelado na filologia. E aí que é o interessante, porque a Universidade de Helsinki é a única que oferece isso. Pela minha apuração, por tudo que eu procurei, você só pode fazer filologia, só pode fazer um bacharelado na Universidade de Helsinki. A partir de 1997 isso começa, e o mestrado em 2014. Então, devagarzinho, a gente vai crescendo, né? E só por curiosidade, quais são as disciplinas que normalmente a gente tem, né? E tem o português europeu, e aí são vários níveis de ensino da língua. O português brasileiro, que chegou depois, com o próximo slide eu vou mostrar quando. Nós ensinamos também a fonética das duas variantes, mas o foco principal é o português europeu, e o português brasileiro entra ao lado. Literaturas, né, brasileira e portuguesa, e no caso da brasileira são duas disciplinas, uma que é tipo um panorama, e uma outra disciplina que seria já mais estudos avançados, junto com o português europeu, e uma representação também da literatura africana. Temos aulas de cultura brasileira, história, e artes de Portugal também, enfim, é mais ou menos assim, é bem variado o cardápio de disciplinas, né? Mas, em geral, as turmas são pequenas, principalmente as turmas que eu ensino não são tão grandes, mas entre 3 ou 8 alunos, e por período também não entram tantos alunos assim, às vezes entram 4 alunos no período para filologia, mas a gente também recebe, é claro, alunos de outras áreas fazendo como disciplina eletiva as disciplinas do português, tanto europeu quanto o brasileiro. Então, às vezes, eu tenho alunos que são de francês, ou artes, ou de áreas muito diferentes, né? O português está dentro do departamento de línguas ibero-românicas. Então, lá tem também o espanhol, tem o basco, tem o catalão e tem o galego. Sempre você vai pensar, mas, nossa, para quê? Mas é para você ter essa representatividade, e sempre tem um aluno ou outro que se interessa, né, por estudar línguas tão diferenciadas. A diversidade linguística é uma coisa muito valorizada aqui na Finlândia, que já tem 2 línguas oficiais, né, o finlandês e o sueco. E o inglês aqui é quase como uma língua franca, principalmente na área metropolitana. Então, conviver com várias línguas é uma coisa natural, desejável e até recomendada, né? Então, para as crianças em casa, a gente vive numa sociedade multilinguística. Então, realmente interessante mencionar que também temos catalão, galego, e isso tudo incentiva o estudo das línguas. No momento, eu sou a professora contratada para dar as aulas eu estou dando um curso de História e Cultura do Brasil e outro de Literatura Brasileira. E meus alunos são muito interessados, participam muito das aulas, eu gosto muito de trabalhar na universidade, e falam e compreendem bem o português, e é sempre uma diversão dar aula para eles, né? Então, o português aqui, nesse caso, é um português de nível acadêmico, e não considero como português língua estrangeira, porque a gente estuda de uma forma acadêmica o português, né? Estuda um pouco da história da língua portuguesa, a gente estuda a literatura, enfim, é um nível acadêmico, mas vocês vão ver que tem outras universidades que vão oferecer as aulas num outro foco, né? Em geral, aqui os professores são nativos e tem uma leitora finlandesa, mas em geral são brasileiros. Eu e minhas colegas do CCBF já atuamos nesse ensino durante algum tempo, desde 2012, e o professor agora é o professor do Camões, o Thiago Carvalho, e já outros professores passaram por lá. O Instituto Camões está sempre nessa colaboração com a universidade já desde 83, a presença deles é bem forte. Bom, mas aí, através do Centro Cultural Brasil-Finlândia, é que a gente começou esse contato, é que a gente começou a representação, vamos dizer assim, do português brasileiro dentro das universidades. Isso foi um marco a partir de 2012. A gente conseguiu entrar na universidade, fomos recebidos de braços abertos para colaborar. Inclusive, nós colaboramos com a elaboração das ementas dos cursos referentes ao português brasileiro. Estamos sempre lá em contato com os colegas, com os professores,
e tivemos a oportunidade de organizar eventos, que o nosso centro ele é muito ativo. A gente gosta muito de pesquisa, a gente gosta muito de seminário, de conferência, a gente adora esse tipo de coisa. Então, a gente fez esse primeiro seminário da pluralidade da língua portuguesa, unindo as 3 instituições, as principais, né? A Universidade de Helsinki, o CCBF e o Camões, em 2013, foi o primeiro. E foi bem legal. A professora Sofia do Camões, na época, participou, a leitora Alissa Abreu, da universidade participou, eu e minhas colegas do CCBF também, debatendo a pluralidade da língua. E foi tão interessante que a gente continuou o seminário, a gente fez o segundo seminário, o terceiro seminário, conseguindo, inclusive, trazer professores do Brasil, né? O linguista Marcos Banho veio, e também a professora Lúcia Barbosa, nós conseguimos trazer, e eles foram até a Universidade de Helsinki apresentar seus trabalhos, sua pesquisa, e debater com os alunos, e também deram um workshop para a gente, né, os professores que quiseram participar do Centro Cultural, foi bem interessante. E outra coisa interessante foi as jornadas pedagógicas, né? Que essas jornadas pedagógicas, elas começaram na Suécia, a Clara pode falar muito bem sobre isso, mas a 5ª jornada, ela foi lá em Helsinki, foi muito interessante. Nós tivemos muito sucesso na procura dos professores, na quantidade de trabalhos que foram enviados, e a Universidade de Helsinki aceitou essa parceria com a gente, esse grande desafio, porque foram muitos participantes, e foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira conferência que teve um alcance internacional sobre a língua portuguesa na Finlândia, que até então não tinha nenhuma com esse alcance tão grande, né? Então, esse simpósio, essa jornada foi um marco para a gente aprendeu muito, a gente conheceu muita gente, foi ampliando o nosso leque, e eu tenho certeza que esses contatos contribuíram para a abertura da nossa associação de professores, que com isso nós tivemos o contato, e a Helena Noto, que é a presidente da associação, da APPF, com muita garra, falou, vamos lá, e a gente já tem mais de um ano, mas bem pouquinho, a nossa associação é novinha, né? 1 ano e pouco, e estamos aí querendo ampliar cada vez mais o ensino da língua portuguesa aqui na Finlândia. A Universidade Aalto, ela é uma universidade muito interessante, porque ela é uma universidade dessa que mistura várias áreas, né? Eles dizem que é a universidade onde a ciência e as artes encontram a tecnologia e os negócios. Então, onde trabalham com ciência, arte, tecnologia, negócios. E, é claro, não podia faltar a língua, né? Porque a língua ela é uma tecnologia. Então, eles têm lá aulas de várias línguas. O português já foi, durante muito tempo, ensinado. Depois de um período, o ensino parou por um tempo, mas em 2019, agora, eles voltaram com toda a carga. E a minha amiga, a Gabriela Brasil, que é a professora, me passou todas essas informações, que agora eles têm 4 níveis, eles oferecem na modalidade presencial, e também eles têm uma plataforma para o ensino online chamada Kivako, e você pode fazer 3 níveis do português através dessa plataforma. As turmas são bastante movimentadas para o padrão finlandês, né? 20 alunos, em média, é um número maravilhoso dentro de uma universidade. E a professora Gabriela é uma professora nativa que agora está à frente assim, do projeto, elaborando os materiais, elaborando o curso online e participando de tudo. Bem interessante o trabalho da Aalto, e a gente espera que continue aí com todo esse fôlego. E existe uma parceria também muito interessante, nova, agora do CCBF com a Universidade de Turku, que é de Ciências Aplicadas. Eles têm já essa plataforma chamada Campus Online há algum tempo, e nessa parceria o CCBF foi assim, recebido para poder fazer realmente o curso de português que não existia, né? Então, uma inauguração assim, de mais um campo, mais uma área sendo aberta. O curso é oferecido somente na modalidade online, porque é dentro da plataforma, e agora, nesse momento, tem 2 cursos, um que é referente ao nível A1.1 do quadro comum europeu, e o outro A1.2, então é bem para iniciantes, para os alunos conhecerem o português. Tem uma média de 30 alunos, é uma média muito boa também de inscritos, de participantes. E uma coisa legal é que esse curso ele alcança não só
por exemplo, a cidade de Turku. As outras universidades de ciências aplicadas também usam essa plataforma. Então, através dessa parceria, vamos dizer que a língua portuguesa ganha toda uma dimensão dentro da Finlândia que é uma coisa inteiramente nova, né, inovadora. E o CCBF também. O CCBF tem uma projeção agora que não fica mais restrita a Helsinki, mas tem também a sua atuação ampliada, né? Isso é muito interessante. E a última novidade dessa parceria foi o curso e-business, que é o curso português para negócios, que a Universidade de Turku pediu e que o CCBF, principalmente a professora Helena, que está à frente e coordenou toda a elaboração desse curso, fez o curso especialmente para a plataforma e trabalhando vários aspectos da cultura também, porque nos negócios isso é muito importante, aspectos em relação ao comportamento e a sociedade, então é bem interessante. A procura, é claro, um pouco menor, porque já é muito especializado, né? Então são 10 alunos, foi a média, né, do curso. As professoras que atuam nessa plataforma online, do campus online, são professoras nativas, são minhas colegas do Centro Cultural, e eu também já trabalhei dando suporte, principalmente nesse do PLE. E aqui, a gente, tanto nessa universidade quanto na Aalto, na anterior, o ensino é português língua estrangeira. Tá? Não é o ensino do português acadêmico, não, do universo acadêmico, é português língua estrangeira. E, enfim, eu considero que é um avanço imenso e que a gente, apesar de pequenininha, a gente está crescendo, porque as parcerias vão cada vez aumentando, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu deixei aqui alguns links que depois eu posso passar também para a Suzana, não sei se deixar em algum lugar, porque você pode pesquisar no site da Filologia Portuguesa da Universidade de Helsinki, mais ou menos, saber disciplinas ou esse tipo de coisa. Ou se você quiser saber mais sobre a Universidade Aplicada de Turku, também temos aqui o campus digital. E quem ficou interessado sobre a questão do multilinguismo na Finlândia, eu tenho também o link para o estudo que eu mencionei, que é um estudo que fez perguntas para várias pessoas, entrevistou várias pessoas na área metropolitana para averiguar as línguas que falam e tudo mais, né? Então, é mais ou menos isso. Eu fiz bem resumido e qualquer dúvida, estamos aqui para tentar conversar mais sobre isso, que a gente tem mais tempo para conversa, então, né? Gente, olha, eu sabia que ia ser interessante, mas me surpreendeu, ultrapassou as minhas expectativas, de fato. Que bom. E também eu acho que foi fantástico a gente ter uma China, tamanho continental, e uma Finlândia no mesmo, né? Sim, muito interessante essa Muito diferença, interessante. né? Tudo isso é gravado, lembro. Então, viu, Patrícia, as pessoas podem acessar. Eu sempre gosto muito, porque muita gente que faz mestrado, doutorado, acaba usando todas essas tantas falas que já fizemos e tantas nas suas teses. Muitas vezes vão buscar recursos ali também. De vez em quando aparece o nome da gente numa tese e você fala, uau, não sabia. Eu não vou abrir para perguntas, vocês deixaram os contatos, porque já são 11h22, e esses vídeos, quando ficam muito longos, também depois, né? Mas haverá outras oportunidades. O que eu queria fazer, isso sim, é convidá-las para o próximo seminário do mês que vem, né, da Frente Cultural, que terá como moderador o Rodrigo Faria Silva, uma pessoa que é do mundo editorial. Será no dia 17 de março. Como acabou de ser fechado, eu não tenho o banner para mostrar para vocês, mas nas minhas redes, quem quiser me seguir, a Juliana colocou ali um coraçãozinho, obrigada, Juliana. 17 de março, 17 horas de Brasília, 20 horas de Lisboa, 21 horas de Luanda. Então, vocês já viram que vamos ter o João Melo, de Angola, e o Zeferino Coelho, de Portugal, falando sobre lusofonia. Por onde andam os livros? Os caminhos que levam os livros em língua portuguesa para outros países. É claro que é uma fala muito mais do mundo editorial, mas lembro sempre que é um caos para a gente conseguir, por causa do preço do frete, mandar livros de português pelo mundo.
A Gisele Ribeiro já coloca aqui, ótimo tema, eu concordo, especialmente no mundo digital, algumas coisas têm que ser rediscutidas. E também pelos centros culturais, pelo Itamaraty, enfim, são coisas a serem discutidas, como que os livros, não só os didáticos, mas a literatura chega em língua portuguesa a outros países, a outras universidades. Então, mais uma vez, Patrícia, obrigada por esse seu tempo hoje à tarde. Quero te falar que a Helena já me escreveu, devemos fazer mais alguma coisa com a Finlândia. Ana, Ana, muito obrigada. Nosso coração, obrigada por acordar tão cedo aí e nos ajudar. A Zang já saiu. E a Rose diz obrigada a todas as palestrantes e aqui estamos. Então, estamos à disposição de todos. Eu vou colocar mais uma vez no chat o meu endereço eletrônico, para quem ainda não o tem, e também o número do meu telefone celular, para quem desejar, 9916, é muito 9. Pronto, ali está. Beijos para todas. Obrigada a quem conseguiu participar Beijo, tchau, tchau. nesse horário hoje de manhã. Muito obrigada.